Senhor presidente. Deputado Janaína, com a palavra. Haja vista que a discussão é conjunta relativamente ao projeto e à emenda, na verdade, às emendas, eu gostaria de fazer uma defesa da minha. O colega Emídio, no seu parecer, disse que a emenda seria desnecessária, em virtude da normativa do Ministério da Saúde já instituir, né, que é proibida a cirurgia para os menores de 21 anos e o tratamento hormonal para os menores de 18 anos. É verdade, porém, esses tratamentos hormonais ocorrem, né, ocorrem no país, em São Paulo, especificamente no HC, no Hospital das Clínicas. É bem verdade que ainda ocorre numa situação, vamos dizer assim, experimental, controlada, né, por pessoas, uma equipe, vamos dizer assim, preparada para esse acompanhamento, concorde-se ou não com ele, mas eu tenho uma preocupação muito grande quando esse tipo de tratamento deixar de ser experimental e passar a ser um tratamento ofertado, né, de maneira irrestrita, livre, né, por médicos endocrinologistas, e nós sabemos que existe um interesse também comercial, porque são medicamentos caros. Eu não estou falando aqui do governo pagar, tá? Não é essa a perspectiva, não. São medicamentos caros e não se pode descartar que o interesse comercial possa, em alguma medida, né, aumentar o que, eu vou utilizar um termo, não quero ofender ninguém, posso estar equivocada no termo, mas aumentar o diagnóstico, né, do que se convenciona chamar de crianças trans. Eu tenho as minhas objeções a essa designação numa idade tão tenra, né? Não acho interessante, não acho adequado falar que uma criança é hétero, que uma criança é homo, que uma criança é trans. Acredito verdadeiramente que uma criança é apenas uma criança. Porém, existe essa designação, inclusive em textos acadêmicos, e eu me preocupo que nós fechemos os olhos para esta realidade. Então, a emenda não é desnecessária, como Vossa Excelência colocou, porque esses tratamentos são uma realidade, tá? São uma realidade que se inicia no Brasil, mas já ocorre há muitos anos no exterior. E no exterior já existe, né, um grupo de médicos. E é importante dizer que, diferentemente do que se vem alardeando, que são apenas médicos conservadores, médicos religiosos, médicos que não conhecem a ciência, muitos desses médicos foram os pioneiros nos tratamentos e acolhimentos de crianças e adolescentes trans. Muitos desses médicos vêm questionando o número, né, elevado de crianças submetidas a esses mesmos tratamentos. Então, é como se nós estivéssemos, né, pegando uma situação do nascedouro, tivéssemos a oportunidade de refletir sobre essa situação e estivéssemos abrindo mão desse direito e, tendo eu, dever de olhar para essa realidade. Né? Tem textos de médicos canadenses, médicos americanos, médicos ingleses, alertando para os exageros nesse tipo de terapêutica. Então, eu entendo que essa emenda é necessária. Né? Eu gostaria de fazer essa defesa e dizer que eu tenho recebido muitas pessoas no meu gabinete, pessoas favoráveis, pessoas contrárias, pessoas que vêm apenas trazer a sua colaboração sem tomar partido. Nesta sexta-feira, eu vou visitar o ambulatório do HC, a convite do médico coordenador. Né? Alguns familiares já estiveram no meu gabinete, estarão nesse encontro no HC. Então, eu quero deixar muito claro que eu estou acompanhando, estou ouvindo todas as partes, né? Mas eu tenho essa preocupação, não acho que seja uma preocupação menor, não acho que seja. Na legislação vigente, existe a Lei de Planejamento Familiar, que coloca uma série de requisitos, por exemplo, para a esterilização a pedido de adultos. Para uma mulher, para um homem se esterilizar hoje no Brasil, ele precisa cumprir uma série de requisitos, inclusive documentais. E nós estamos permitindo que crianças recebam tratamentos que têm como consequência a esterilização. Então, é uma situação grave, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista ético, que, no mínimo, merece ser olhada e debatida com cautela e com seriedade. Né? É um tema delicado,
é um tema muito delicado, é um tema polêmico, mas não me parece ser tão simples dizer que essa emenda é desnecessária e que ela é descabida. Eu acho que nós podemos alargar esse debate. Acho que seria o caso, até, deputado, até conversei na Comissão de Saúde, que eu acho que já nós poderíamos fazer uma audiência pública sobre isso, entendeu? A questão das crianças e dos adolescentes, que eu estou separando bem isso aqui. Um adulto é um adulto. Um adulto ele tem direito sobre o próprio corpo dele, sobre a sua orientação, sobre a sua designação, sobre suas ações, entendeu? Mas as crianças estão numa fase especial de desenvolvimento, para todo e qualquer fim. Não é só para essa questão, para todo e qualquer fim. Então, nós poderíamos até fazer uma audiência pública, convidar médicos das mais diversas especialidades. Se isso ocorrer pela Comissão de Saúde, talvez nós possamos até trazer, porque, quando é pelo gabinete, a gente não tem como trazer convidados de fora. Se for pela Comissão de Saúde, nós poderíamos até tentar trazer convidados de fora, quiçá de outros países, com um pensamento, com outro pensamento, para que nós pudéssemos nos aprofundar nisso, entendeu? Agora, não dá para dizer que a preocupação seja desnecessária, que a preocupação seja sem fundamento. Existe uma outra situação que está presente no Brasil e no mundo, e que eu acho que também acaba sendo um pouco de autoritarismo negar, e falo isso com o maior respeito, deputado, que são aquelas pessoas que decidem destransicionar. Então, quando você impõe uma situação para uma criança de muito tenra idade, que ainda não tem condições de avaliar o que esses tratamentos acarretam para a sua vida, como é que a gente lida quando essa criança tiver, sei lá, com 30 anos e decidir, eventualmente, destransicionar? Porque existem esses casos. Então, nós teríamos que nos debruçar sobre isso, entendo eu, no que diz respeito às crianças e adolescentes, com maior cautela. Por isso que eu faço a defesa da emenda. Janaína, mas será que depois de você visitar o HC, conversar com os médicos, a gente não pode rever esses 18 para 16 anos? Talvez. Mas não me parece que seja o caso de entender, neste momento do início da discussão, e é uma discussão importante, de entender que essa emenda é desnecessária ou que a preocupação é descabida. É isso. Pela ordem, senhor presidente.